Olá! Começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a perspectiva para a queda de juros nos Estados Unidos. Em reunião na semana passada, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, reforçou a intenção de cortar os juros 3 vezes nesse ano, mesmo com a economia americana crescendo em ritmo forte e mesmo com a piora das suas perspectivas para a inflação. A mensagem foi interpretada como dovish, um termo usado quando o tom do recado dado pelo Fed é mais ameno. A gente, inclusive, teve essa mesma percepção do recado mais ameno. Afinal, quais as chances de os 3 cortes de juros acontecerem nos Estados Unidos em 2024? Os americanos correm o risco de conviver com uma inflação elevada por mais tempo? A gente vai responder essas perguntas e vai falar sobre as decisões de política monetária no Reino Unido, no Japão e no Brasil. Por aqui, o Copom cortou a taxa Selic para 10,75% ao ano, como já era esperado. Mas houve uma mudança no comunicado do Banco Central Brasileiro e a gente vai explicar melhor que mudança foi essa. Hoje, a gente vai falar ainda do relatório bimestral de avaliação das contas públicas brasileiras, que foi publicado também na semana passada. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa, estreando aqui no Macro Review. Hoje é 25 de março de 2024. Vamos lá? O Fed decidiu manter a taxa básica de juros dos Estados Unidos no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Até aí não houve surpresas, né? A decisão da pausa já era amplamente esperada pelo mercado. As atenções estavam voltadas para a sinalização dos próximos passos. O comunicado do banco em si trouxe pouca novidade. O Fed apenas fez uma observação de que o mercado de trabalho dos Estados Unidos continua forte. E realmente, se a gente for olhar para os números do relatório Payroll, vemos que 275 mil postos de trabalho foram criados em janeiro. Isso é bem acima da média que a gente viu antes da pandemia de Covid-19. Além disso, a taxa de desemprego segue próximo das mínimas históricas. Além do comunicado, o Fed também divulgou o sumário de projeções econômicas. Esse relatório é interessante porque é um compilado das expectativas dos integrantes do Comitê de Política Monetária americano para a economia do país. Esse documento mostrou algumas coisas importantes, entre elas a perspectiva de crescimento mais elevado do PIB dos Estados Unidos e de desemprego menor. Isso em relação às projeções que tinham sido divulgadas anteriormente, no último sumário de projeções econômicas. Agora, um dado bastante sensível para as decisões do Fed é o do PCI. Esse é o indicador de inflação que é observado mais de perto pelo Fed. E a projeção para esse indicador em 2024 foi revisada de 2,4% para 2,6%. O que isso quer dizer? Quer dizer que, neste ano, a inflação deve ficar ainda mais distante da meta de 2% a ser cumprida pela autoridade monetária americana. E mesmo com a expectativa de uma economia mais aquecida e de uma inflação mais alta, a maior parte dos membros e diretores do Fed ainda prevê 3 cortes de juros em 2024. Bom, aí os analistas e os investidores entenderam esse aceno como uma posição mais amena do Fed, ou um posicionamento dovish, como se fala no jargão do mercado. Isso porque, na prática, os membros do Banco Central americano indicaram que, por enquanto, eles não devem reagir a um cenário que é potencialmente mais inflacionário. Em discurso após o anúncio da decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a piora nos dados recentes dos índices de preços são parte de um caminho acidentado de desinflação, e ele repetiu algumas vezes essa ideia de que há altos e baixos pela frente. Eu diria que a história é essencialmente a mesma. A inflação está caindo gradualmente para o nível de 2% em um caminho que, por vezes, se mostra acidentado. Foi o que disse o presidente do Fed em declaração para a imprensa. Na nossa visão, são vários os sinais de que a inflação está estabilizando num patamar acima da meta de 2%. Entre os dados que corroboram essa expectativa estão os indicadores de inflação subjacente, são aqueles que excluem itens mais voláteis e não recorrentes. Esses indicadores são elaborados pelo próprio Fed e continuam indicando uma trajetória de preços resistente. Por todo esse cenário, a gente acredita que, apesar da comunicação mais moderada do Banco Central americano, a combinação de inflação elevada, atividade econômica em alta e mercado de trabalho aquecido deve dificultar o corte de juros nos Estados Unidos. A gente prevê apenas 2 cortes nas taxas americanas até o final de 2024, com o ciclo de redução dos juros começando, então, apenas no segundo semestre do ano. Além disso, a gente não descarta a possibilidade de as taxas ficarem estáveis ao longo do ano. Ou seja, existe a possibilidade de não haver corte de juros algum em 2024. Agora, para dimensionar essas possibilidades e mapear as pistas sobre as próximas decisões do Fed,
O melhor caminho é analisar o relatório de projeções econômicas que foi divulgado na semana passada, aquele sumário que a gente citou agora há pouco. A gente recebe aqui a Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura internacional da equipe do C6 Bank, para explicar, afinal, qual a importância desse documento e por que, ao olhar no detalhe do detalhe, esse relatório deixa claro que existe sim uma divergência sobre os próximos passos do Fed. Vamos ouvir a análise da Cláudia. O relatório de projeções econômicas é uma das comunicações do Fed que os analistas de mercado e os investidores olham de perto. E por que isso? É que, como a gente falou agora há pouco, ele funciona como um termômetro para as percepções dos membros do comitê sobre a atividade econômica, inflação e principalmente sobre a política monetária. Então é como se, com base nisso, a gente pudesse conhecer o cenário que o Fed considera como mais provável para suas decisões futuras. E o que esse último relatório de projeções, que foi divulgado na semana passada, o que ele diz sobre as expectativas de taxas de juros dos membros do Fed e do Comitê Americano, Cláudia? Antes de tudo, acho que vale a pena explicar para quem está nos ouvindo como as informações aparecem nesse relatório. Dentro desse documento, existe um gráfico que mostra qual é o nível de juros que cada um dos 19 membros do comitê acredita que vai ser alcançado no final de cada ano. E eu digo que dá para saber a visão dos 19 membros porque cada um deles representa um ponto, uma bolinha desse gráfico. É por isso, aliás, que o documento é chamado também de relatório de pontos. Nesse relatório, divulgado na semana passada, a gente viu o seguinte cenário. Dos 19 membros, 10 estão prevendo 3 ou mais cortes de juros. E desses 10, quase todos estão prevendo exatamente 3 cortes. Os outros 9 membros do Fed já estão prevendo 2 cortes ou menos. Então, é quase um empate, né? Isso, exatamente. Isso significa que, apesar da maior parte dos membros estar convencida que 3 cortes devem acontecer, não precisa de muita coisa para que isso mude, dado que o placar está muito apertado. Bastaria que só um membro do grupo, que hoje fala em 3 cortes, mudasse de lado para a projeção do Fed passar a ser de 2 cortes. O que eu quero dizer é que, apesar do recado do Fed ter sido moderado ou mais dovish, o nível de divisão entre os membros do Comitê de Política Monetária mostra que não é necessário que haja uma grande surpresa nos indicadores econômicos para a visão do Fed mudar. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra decidiu manter os juros em 5,25% ao ano, como era esperado. A taxa está estacionada há 5 reuniões, isso depois de 14 aumentos seguidos. Essa, na verdade, foi a primeira vez que nenhum membro do Comitê de Política Monetária britânico votou por um aumento dos juros, desde que a pausa teve início lá em 2023. Analistas de mercado entenderam essa mudança como um sinal de que o corte de juros estaria um pouco mais próximo. O presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, afirmou que o país está no caminho certo para alcançar a meta da inflação, mas que ainda é cedo para uma redução da taxa básica. Na ata, a autoridade monetária britânica manteve a mensagem de que os juros devem permanecer elevados para garantir que a inflação vai de fato voltar para a meta de 2%. O documento também reforçou que alguns indicadores importantes continuam mostrando a persistência da inflação no Reino Unido. Agora falando de Japão. Por lá, o Banco Central do país decidiu abandonar os juros negativos e elevar a taxa para um intervalo entre 0 e 0,1%. Foi a primeira alta de juros desde 2007 no Japão. O movimento era aguardado por parte do mercado e acontece por causa das mudanças no cenário econômico japonês. A gente até contou aqui no último episódio que a alta da inflação e, mais recentemente, o forte reajuste dos salários dos trabalhadores mostraram que o Japão pode deixar o quadro crônico de deflação que ele viveu nas últimas décadas. Se você quer, aliás, entender melhor o que está acontecendo por lá, eu recomendo que você escute aqui o nosso último programa, que é o de número 101. Bom, o núcleo da inflação japonesa, aquele que exclui alimentos frescos e energia, esse núcleo acumula uma alta de 3,2% nos últimos 12 meses até fevereiro. O presidente do Banco do Japão afirmou que estão aumentando as perspectivas de que a inflação vai permanecer no nível desejado. Olha só, enquanto praticamente o mundo todo luta para reduzir a inflação, o Japão está tentando evitar uma deflação. De qualquer maneira, a mensagem da autoridade monetária do país foi ainda assim cautelosa, uma vez que houve a indicação de que os próximos passos de aumento de juros devem ser graduais no Japão. A negociação de reajustes de salários, que continua até maio, e os próximos índices de inflação devem ajudar a prever aí os novos movimentos do Banco Central japonês.
No Brasil, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu reduzir a taxa Selic de 11,25% para 10,75%, conforme o próprio comitê havia sinalizado na última reunião. A novidade ficou por conta de duas pequenas, mais importantes mudanças que indicaram que o Copom pode reduzir a velocidade dos cortes de juros nos próximos meses. Primeiro, os membros do Banco Central deixaram de sinalizar cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões e passaram a indicar essa redução apenas na próxima reunião, que acontece em maio. O plural e o singular aqui fazem toda a diferença, né? A segunda mudança foi também em outra palavra usada no comunicado. Nas últimas reuniões, o Copom havia dito que o ritmo de cortes de 0,5 ponto percentual era apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Na decisão da semana passada, a palavra ritmo foi substituída por condução. Essas mudanças, que podem parecer pequenas à primeira vista, mostram, na verdade, que o Copom quer ter flexibilidade para poder, caso ele julgue necessário, redimensionar o tamanho dos cortes de juros nos próximos meses. Esse movimento é comum quando a gente se aproxima do fim do ciclo de diminuição das taxas. Na nossa visão, não está descartada a possibilidade de uma redução menor, de 0,25 ponto percentual, na Selic na reunião do Banco Central em junho. Vale observar, por outro lado, que o comunicado do Copom mostrou que a inflação estimada pelo Banco Central para 2024 e para 2025 no cenário de referência ficou estável em 3,5% e 3,2%, respectivamente. Lembrando que a meta de inflação para os 2 anos é de 3%. Ou seja, no cenário do Banco Central, os índices de preços estão convergindo para perto do nível desejável, ainda considerando uma queda da Selic para 9% em 2024. Por isso, a gente acredita que a expectativa do Copom para a taxa de juros terminal, que é a taxa que a Selic vai alcançar ao final do ciclo de cortes, essa taxa não foi alterada por enquanto. A gente mantém a previsão de uma Selic em 9,25% ao final de 2024 e de 8,5% em 2025. E o governo brasileiro manteve a meta de déficit zero nas contas públicas ao final de 2024. Pelo menos é isso que mostra o relatório de avaliação de despesas primárias do primeiro bimestre, divulgado agora na última semana. A estimativa de gastos do governo foi revisada para cima e a expectativa de arrecadação diminuiu. Por isso, aconteceu um bloqueio de 2,9 bilhões de reais em gastos não obrigatórios no orçamento, para justamente garantir que vai ser cumprido o limite de despesas estipulado pela regra do arcabouço fiscal. Com o ajuste das projeções, a estimativa do governo para o resultado das contas públicas passou de um superávit de 9,1 bilhões de reais para um déficit de 9,3 bilhões de reais. Esse número está dentro do intervalo de tolerância que permite um déficit de até 0,25% no ano. Mas a perspectiva é de aumento de gastos pelo governo. O texto do arcabouço fiscal deve abrir espaço para uma ampliação de 15 bilhões de reais no limite de gastos, isso já em maio. Essa despesa extra deixaria o resultado do governo ainda mais perto do limite do intervalo de tolerância para a meta fiscal, que é de 0,25% ao ano, como a Marina falou agora há pouco. A gente continua a ver o cumprimento da meta como muito desafiador. Nossa projeção é de um déficit primário equivalente a 0,7% do PIB ao final do ano no Brasil. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o Banco Central publica a ata da última reunião do Copom, e aí a gente vai ter mais detalhes sobre as mudanças na comunicação do BC, que a gente citou agora há pouco. Ainda na terça-feira, um pouco mais tarde, o IBGE divulga a prévia da inflação de março. A gente espera uma alta próxima de 0,3% no IPCA 15 no mês, alta essa impulsionada por uma gasolina mais cara e alimentos mais caros. Na quinta-feira, a gente vai conhecer o resultado da PNAD contínua. A gente acredita que a taxa de desemprego brasileira tenha ficado em 8% no trimestre encerrado em fevereiro. Também na quinta-feira, o Banco Central Brasileiro vai divulgar o relatório trimestral de inflação. E terminando a semana, na sexta-feira, vão ser divulgados os dados do PCI, o indicador de inflação que é observado de perto pelo Banco Central americano. Nossa expectativa é que o índice continue mostrando uma inflação persistente, especialmente em serviços.
Bom, é isso. A gente chegou ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. No meu dia de estreia aqui no Macro Review, eu convido você a compartilhar todas as suas percepções sobre o episódio na caixa de comentários que está aqui abaixo da descrição, no Spotify ou no campo de comentários do YouTube. Agora, se você está nos ouvindo em outro tocador, não tem problema nenhum. A gente agradece a sua companhia aqui no nosso programa. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto comigo, Bianca Alvarenga, e junto com a Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!